Olá, meus amigos, bem-vindo ao estudo da lição. Chegamos à lição de número 11 e a lição dessa semana nos fala sobre a fé. Jesus, o autor e consumador da fé. A fé, ela é o combustível, ela é a motivação, ela é a energia que impulsiona a vida cristã. A própria Bíblia nos fala que sem fé é impossível agradarmos a Deus. O verso para memorizar da lição desta semana, que está lá em Hebreus capítulo 12 e o verso 2, nos traz aí uma visão interessante que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo cásia da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus, ele é o autor, o consumador, o motivo, ele é a razão da nossa existência. O que é fé? A própria Bíblia, lá no livro de Hebreus, nos dá um conceito de fé, né? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Logo, meus amados, fé é muito mais do que crer, do que acreditar. A própria Bíblia fala que até os demônios creem, né, e tremem da existência de Deus. Então, fé é muito mais do que crer. Eu creio. Não. Fé é muito mais do que isso. Fé é confiar em Deus. É a certeza de que Deus está no controle da nossa vida. E foi isso que fizeram alguns homens heróis do passado. O livro de Hebreus, capítulo 11, ali nos coloca uma lista dos heróis da fé, a começar, por exemplo, por Abraão. A Bíblia fala que Abraão, ele creu, Abraão confiou em Deus, saiu de uma terra que era a sua parentela, a sua família, e foi para um lugar que ele não conhecia, porque ele ouviu o chamado de Deus, ele ouviu a voz de Deus e disse: eu confio, Senhor, na tua palavra. Hoje, meus amados, nós temos a palavra de Deus em nossa mão. Nós temos a Bíblia, nós temos Deus falando por nós por meio da Bíblia. E muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus está falando para nós diariamente por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo e por outras comunicações que Deus tem feito conosco. Logo, meus amados, a fé é a convicção, é a certeza de alguma coisa que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo, eu não estou enxergando, mas eu confio que Deus está no controle da minha vida, da situação e do meu problema. O mesmo aconteceu com Moisés também. Moisés, ele foi um grande homem de fé. A Bíblia relata Moisés como um grande homem, um grande líder, como um grande administrador, mas uma característica que poucas pessoas elas ressaltam de Moisés é que ele era também um homem de oração e de fé, que confiava em Deus. Ele recusou as fama do Egito. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, recusou a dinastia faraônica para sofrer com seu povo, sabendo que aquilo era o propósito de Deus para ele. Ele não conhecia o futuro, ele não saberia o que iria lhe acontecer à frente, mas ele confiou em Deus, que Deus estava no controle da sua vida. Então, meus amados, a Bíblia fala que se você tiver fé como um grão de mostarda, nós seremos capazes de mover até montanha. Você sabe que um grão de mostarda é uma coisa muito pequena, mas a Bíblia fala: se a tua fé for como um grão de mostarda, você é capaz de remover uma montanha. O que me admira muito é que um grão de mostarda, sendo a menor semente, isso nos mostra o quê? Isso nos mostra que a nossa fé, ela não precisa ser uma fé grandiosa, uma fé grande, né? Deus não colocou assim: se a vossa fé for o tamanho de um grão ou de uma semente de abacate,
de uma semente de jaca, de uma semente, enfim. Não, um grão de mostarda. Basta que a sua fé, ela exista e esteja dentro de você, nos mostrando a seguinte situação. A nossa fé, ela precisa mais de uma constância do que de um tamanho. Você lembra do episódio de Pedro, quando ele estava lá no Mar da Galileia, quando ele se encontrou com Jesus de madrugada, quando ele pediu para ir ter com Jesus, saiu do barco e ele pisou na água, começou a andar sobre a água em direção a Jesus e em algum momento a sua fé ela vacilou. Em algum momento Pedro olhou para os lados, em algum momento Pedro ele tirou o seu olhar fixo de Jesus e ele começou a afundar, ele começou a naufragar. Isso acontece diariamente conosco. Enquanto nós estivermos olhando firmemente para a cruz de Cristo, para o sacrifício, para o santuário, para o próprio Jesus, a nossa fé ela está alicerçada, a nossa fé ela tem base. Mas a partir do momento que nós desviamos o nosso olhar do autor e consumador da nossa fé, Jesus, nós começamos a naufragar, nós começamos a afundar. Então eu aprendo com a história de Pedro de que a nossa fé ela não precisa ser tamanho de um grão, de um caroço de abacate. Ela pode ser tamanho de um grão de mostarda, mas ela tem que ser constante. Ela tem que ter uma constância, uma continuidade da nossa vida. Nós não podemos olhar para o lado, para as pessoas. Muita gente se perde porque elas olham para as pessoas. Na igreja, eu vejo muita gente se perdendo porque elas estão olhando como seu modelo as pessoas. Elas estão olhando os defeitos das pessoas. Elas querem se comparar com as pessoas. E essa foi a razão de Pedro. Ele foi olhar para os seus colegas. Ele foi olhar para a dificuldade, para o vento, para as ondas, para o barco naufragando ali. Não, meus amados, nós temos que olhar para Jesus, o autor, o alicerce, a razão da nossa existência, a razão da nossa fé. Alguma fé hoje ela é constante, outra ela é vacilante. O que é uma fé constante e uma fé vacilante? Uma fé constante, meus amados, é a fé de Abraão, por exemplo. Não importa, eu vou para um lugar que Deus está me mostrando, eu não conheço, mas eu vou. Essa é uma fé constante, que não se abala em meio à dificuldade. Uma fé constante é como a fé, por exemplo, de Noé, na qual Deus pediu para ele fazer um barco. Ele não era carpinteiro, ele não sabia pilotar um barco, ele não sabia como esse barco iria sobreviver a uma tempestade, mas ele confiou que Jesus era o seu comandante. Noé confiou que Jesus era o arquiteto, era o carpinteiro, era o mestre de obra, era o comandante, era o dono do barco. Por isso Noé construiu uma arca para salvar a humanidade. Essa é uma fé constante, é uma fé que não vacila, é uma fé de uma pessoa que não olha para os lados. Uma fé constante, meus amados, é como a fé de José, que foi injustiçado, que foi humilhado, que foi traído pelos seus irmãos, que foi jogado no cárcere de forma injusta como um prisioneiro, como um escravo. Mas ele disse: eu confio que Deus está no controle da minha vida, não importa o que aconteça. Essa é uma fé constante. Uma fé constante, meus amados, é como a fé de os amigos de Daniel, quando estavam lá na frente da fornalha de fogo ardente, na qual foi dada uma ordem que se eles não se ajoelhassem perante a estátua, eles iriam ser mortos naquele momento. E qual foi a resposta deles? Se o nosso Deus, a quem servirmos, Ele quer nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, que seja feita a vontade de Deus. Qualquer jovem
hoje, no lugar daqueles amigos de Daniel, lá ao lado da fornalha, quem sabe iria se desesperar, iria, quem sabe, vacilar, iria fazer um pacto com Deus. Ah, Senhor Deus, se Tu me livrar dessa fornalha, ah, Senhor Deus, se Tu me livrar desse problema. Então, essa é a fé vacilante, não é a fé constante. Então, a fé vacilante é aquela fé que ainda precisa de uma evidência, ainda precisa de uma prova. A pessoa ainda está buscando alguma coisa para se alicerçar. E eu vejo muitas pessoas tendo a sua fé vacilante no meio da dificuldade, no meio de uma doença terminal, no meio de uma provação difícil de lidar, no meio de uma tempestade. Aí a pessoa começa a falar: Senhor Deus, se Tu me livrar desse problema, se Tu me livrar desta doença, se Tu me livrar dessa situação, eu farei um pacto contigo, eu vou dar uma oferta, eu vou ser fiel a Ti. Essa é a fé vacilante. Essa não é a fé que tem alicerce na rocha eterna que é Jesus. Você conhece alguma pessoa que tem uma fé vacilante, que faz pacto? Ah, se Tu me livrar disso. Essa não é a fé de Daniel e seus amigos. Essa não é a fé, por exemplo, de Noé, de Abraão, de Moisés, de Paulo, de Tiago, que foi decapitado, de Pedro, que foi lançado para ser morto também por Herodes. Meus amados, a nossa fé perante Deus, ela tem que ser incondicional. Ela não pode ser vacilante, mas ela tem que ser constante diariamente na nossa vida. Portanto, meus amados, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o nosso combustível. A fé, ela tem que ser constante e não vacilante. A fé, ela não depende de eu barganhar com Deus em troca de alguma coisa para poder eu seguir a Ele. Que possamos, meus amados, nos alicerçar primeiramente na palavra de Deus, porque é somente ouvindo a palavra de Deus. A própria Bíblia nos fala que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. E quanto mais nós nos alicerçamos na palavra de Deus, diariamente, constantemente, mais constante vai ser a nossa fé. Caso contrário, nós teremos uma fé vacilante. Nós teremos uma fé que ainda precisa de evidência, de prova. Ah, Senhor Deus, se Tu me mostrar isso. Ah, Deus, se Tu fizer isso comigo, eu vou Te servir. É uma fé condicional, que depende de alguma coisa ainda para acreditar. Não, meus amados. Essa não é a verdadeira fé que Deus espera. Porque diante de nós temos muitas tribulações. Diante de nós temos perseguições. Nós temos a enfrentar, muito em breve, decreto dominical, 7 pragas. Nós temos que enfrentar perseguições, decreto de morte. Nós temos o Armagedon à nossa frente. E qual é a nossa postura diante de todos esses problemas? Será que nós estamos preparados para enfrentar todos esses problemas sem vacilar, confiando que Deus está no controle? Será que a igreja hoje está amadurecida, preparada para enfrentar as dificuldades? Qual é o tamanho da tua fé? Não precisa ser grande. Se ela for tamanho de um grão de mostarda, mas se ela for constante e não vacilante, ela é suficiente para remover montanha. E a Bíblia fala que as portas do inferno, eles não vão prevalecer diante de um cristão que confia, que acredita que Deus está no controle da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que a lição desta semana ela possa nos fortalecer para enfrentar os eventos finais que estão à nossa frente e nos preparar para o grande dia da volta de Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a lição número 12 na semana que vem. Um grande abraço, tchau!